o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele queria dizer verdades espirituais, ele dizia para o povo por meio de parábolas, de comparações. Eram verdades, né, que se comparavam com o mundo espiritual. E no livro de Mateus, capítulo 25, a palavra de Deus fala sobre as 10 virgens. Você já deve ter ouvido falar sobre as 10 virgens que estavam esperando o noivo. E segundo, eu não vou ler totalmente, você pode ler o capítulo 25 e até o versículo 13, você pode ler completo. E a palavra de Deus vai dizendo que essas virgens estavam esperando o noivo, as 10, e falam que 5 delas eram noivas prudentes, sábias, e 5 delas eram nécias. E a palavra de Deus fala que essas 10 virgens, elas tinham as candeias, ou seja, lâmpadas. Só que essas lâmpadas precisavam de um combustível para ficar aceso, né? E eu vou ler aqui o versículo 3 em diante, né? Para nós tirarmos lições importantíssimas para nós. Capítulo 25, versículo 3. As que eram nécias ou inconsequentes, ao pegar as suas candeias, não levaram o óleo de reserva consigo, quer dizer, que tinha que ter um combustível. Entretanto, as prudentes levaram o óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. E aí a palavra de Deus vai dizendo aqui que chegou um certo momento que todas elas dormiram. Ficou esperando o noivo e nada, né? Mais um certo tempo, tarde da noite, ele apareceu. E era costume, né? Essa parábola que Jesus contou, essa comparação, era costume daquela época. Eles entendiam muito bem isso aqui. Para nós parece meio estranho, mas para eles da época não, né? Para nós você tem sempre alguém para explicar para você. E para nós entendermos no mundo espiritual, qual é a candeia nossa, qual é a lâmpada nossa, né? Para nós entendermos qual é a nossa lâmpada, nós devemos ir para o livro de Provérbios, capítulo 20, e o versículo 27, que daí nós vamos começar a entender quem é esta lâmpada, como que é essa lâmpada e o que é as candeias, né? Então o versículo 27 do capítulo 20 de Provérbios diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Tá vendo? Então, meus amigos, meus irmãos, já entendemos aqui que nós somos as virgens que vamos encontrar com o noivo, que é Jesus Cristo. A nossa lâmpada, a nossa candeia é o nosso espírito. Mas para essa candeia brilhar, precisa ter o óleo. Na época eles usavam o óleo, né? E a palavra de Deus fala que o óleo, né, é a palavra. É a palavra dele. E, segundo Jesus Cristo, muitas delas não tinham o óleo dentro delas, não tinha palavra, não se preocupava. Não levaram o óleo de reserva. E aí, quando o noivo chegou, elas não tinham palavra. E assim vai acontecer com muita gente. Embora elas participam, se dizem noiva de Cristo, são virgens puras, não se contamina com o mundo, mas elas não têm o óleo dentro delas, que é a palavra. Por isso que eu insisto para você colocar o óleo, leitura da palavra de Deus, leitura da palavra. Você está guardando o óleo, você está, né, se precavendo para você não entrar no texto aqui, desculpa, do capítulo 25 das 10 noivas, e seja aquela noiva insensata. E quando o noivo apareceu, as insensatas queriam. E por isso que é importante nós conhecer a palavra, porque tem um texto da palavra que fala que vai chegar uma época, e essa época aqui das 10 virgens, em que os homens vão procurar a palavra e não vai ter mais. Já ouviu falar dessa palavra? Que Deus vai enviar uma fome na terra de ouvir a palavra, mas ela não vai ter. Eles vão de um mar a outro. Então você que tem o privilégio de se encher da palavra, você tem as escrituras, né? Aproveita, vai enchendo, vai lendo, vai se enchendo do óleo, porque você
você vai um dia precisar ter a sua candeia, isto é, o teu espírito, com óleo, que é o combustível que vai iluminar todo o teu ser, né? E os homens às vezes não se atentam para isso, para o óleo. Elas frequentam os lugares, mas as vasilhas delas sempre está vazia, nunca leva o óleo que é para acender o espírito dela. Então, o único combustível que acende o nosso espírito, que deixa o nosso espírito brilhando, é a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou que a vossa luz brilhe, né? Que a vossa candeia, que é a lâmpada, brilhe diante de todos os homens. Como é que vai brilhar? Através da palavra, você tendo a palavra, você praticando a palavra, você lendo a palavra, colocando dentro de você. Hoje eu estava conversando com um grupo de pessoas, aí surgiu uma conversa lá, né? Fulano, você acredita em Deus? E você é isso, você é aquilo? Ele perguntou para mim, e vocês? É que eu tenho religião? Eu falei, bom, religião eu não tenho não, mas eu conheço a Deus. E comecei a explicar, né, para eles que o conhecimento de Deus vem através das Escrituras. Eu conheço. Eu falei, mas você já leu a palavra? Não, nunca li. E aí eles ficaram meio assim. Eu falei, talvez o Deus que você tenha é um Deus criado pela sua cabeça. Ou então alguém ensinou para vocês e quem pode te garantir que ele ensinou errado, né? Então ficou dessa forma. E aí ele não sabe qual é o azeite, porque existe o azeite contaminado. E você? Você está pegando o azeite lá que veio não sei da onde? Ou você foi para a fonte verdadeira que é a palavra? Fica aqui essa reflexão. Espero que você não faz parte daquelas 5 virgens insensatas.